Bom dia. Se for para mim, eu estou ocupado, tá? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, a refletir de modo cristão, para chegarmos a um fim proveitoso e, acima de tudo, segundo a Tua vontade. Ser conosco, Pai, dando-nos graça, tanto no falar como no ouvir, em o nome de Jesus. Amém. Ok. Me pediram para falar sobre o livro que foi lançado no início do ano passado, meu primeiro livro, que depois de 17 anos, mais ou menos numa caverna, não falando para fora dos quadros da nossa igreja, que eu lidero. Hoje eu sou o bispo primaz, é um arcebispo, por assim dizer, de uma comunhão de igrejas que se unem voluntariamente, e gastamos um bom tempo firmando esta aliança, definindo seus contornos e suas fronteiras, e nesse meio tempo também passando por uma espécie de deserto e observação. É importante ter tempo de silêncio para poder observar e pensar bem à luz não somente das Escrituras, mas também da história da igreja, de ler uma coisa que tenho feito muito hoje, como já falei na primeira sessão, por causa das demandas do meu tempo e também da idade, porque o cérebro não funciona como funcionava mais, reduzi minha leitura para 1 ou 2 livros só por semana, mas no início era muito mais. Não, é verdade. Então, porque leitura é fundamental, mas para isso também eu cortei meu TV a cabo, eu não assisto televisão e ganhei de volta a minha mente. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje às 4h15 da tarde. Talvez de tudo que eu vou falar, o mais importante será hoje às 4h15 da tarde, que eu vou falar sobre o resgate da mente cristã, uma fórmula para o discipulado, para o futuro da igreja. Bom, o Josué e a Raquel pediram que eu falasse sobre o livro em si, o livro Fim de uma Era. Então, hoje não é reclame, foi pedido, inclusive, do nosso querido amigo, o irmão Josué, e a sua esposa Raquel. Bem, o fim de uma era. Eu creio que a igreja como nós a conhecemos hoje está prestes a falir. A igreja em si nunca vai falir, mas o paradigma, o modelo que hoje domina o cenário evangélico e também pentecostal, não só os neopentecostais, mas todo o gama de igrejas evangélicas, está rumo a um fim calamitoso e lamentável. Por quê? Este assunto é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre as razões e ponderar algumas coisas que serão necessárias para investirmos num futuro depois de chegarmos ao fundo do poço, que creio ser inevitável. Direi por quê. Bom, primeiro, a igreja passa por uma mudança muito brusca. Há uma confusão enorme sobre o que vem a ser a igreja e o que vem a ser a carreira cristã. A grande maioria não enxerga essas mudanças, não entende o que está acontecendo, não lemos, não entendemos, não há silêncio. Somos hoje vítimas de uma sociedade midiática, uma sociedade manipulada na sua grande maioria. E nós vivemos numa ignorância e desorientação. Somos analfabetos bíblicos e teológicos e vivemos norteados por frases feitas, adesivos de automóvel, Jesus é meu copiloto, camisetas, frases, eu nasci para ser cabeça e não... Isso é para então seja bem. E o que acontece? Nós acabamos por vestir os valores deste mundo com frases cristãs. A teologia de prosperidade não é nada mais do que o neoliberalismo travestido de igreja. A teologia de libertação não é nada mais do que o marxismo travestido de igreja. O universalismo e a dúvida que paira hoje, está varrendo, não é nada mais do que filosofia de Frederico Nietzsche.
a hermenêutica da suspeita, da dúvida. É uma nova onda, mas isso tende a crescer. É velho liberalismo que está voltando, mas enfim, não temos tempo para falar tanto sobre isso. Mas, o que nós mais buscamos é informação e não conhecimento. Conhecimento é hierárquico e vem de uma autoridade. Hoje, cada um constrói a sua própria realidade, sua própria teologia, faz um shopping do que acha que deve ser verdade ou não, segundo o que lhe apraz. Mas a verdade é que 20 séculos de cristianismo nos ensinam alguma coisa, é que a velha verdade da igreja vence cada geração. O que nós vemos hoje é uma mentalidade mundana na igreja. Nós somos motivados pelas mesmas coisas que motivam o mundo: sucesso, legitimidade, bem-estar, fama, conforto. Me lembro que estava no New York City Center, lá no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, que tem uma estátua da liberdade. Meu Deus, onde está Osama Bin Laden quando precisamos dele? E tinha uma câmera de televisão no meio de uma praça, e todo mundo passava assim, querendo aparecer na televisão, como se aparecer na televisão fosse alguma coisa de bom. E quando a gente pensa na igreja, quando a gente avalia o que é uma boa igreja hoje, o que pensamos ser uma boa igreja? Uma igreja grande, que tem muitos membros, tem um orçamento grande e tem visibilidade na mídia. O nosso grande problema, de fato, vem já de algum tempo, porque nós somos regidos por uma noção equivocada do tempo. Eu falo sobre isso no primeiro capítulo do livro Fim de uma Era, que nós perdemos noção do Kairos, do tempo de Deus. Na plenitude do tempo, Cristo veio. Tudo Deus faz, Ele faz no seu tempo, mas nós redefinimos o tempo pelo relógio e nos tornamos escravos do tempo. Os orientais dizem que o Ocidente é uma cultura, uma civilização que carrega o seu Deus no pulso, regido pelo tempo. Nós temos máquinas que nós pagamos centenas de reais para comprar, só para encurtar o tempo que leva para ferver água. O micro-ondas não serve para absolutamente nada, senão encurtar aquele tempo que leva, porque tempo é dinheiro. Não temos bastante tempo, todo mundo tem pressa, mas nós temos tanto tempo quanto Tomás de Aquino teve, e ele escreveu mais do que quase todos nós. O nosso problema é que há tantas opções e há tanta pressa, e meu tempo é curto também aqui, obviamente. Mas o relógio criou uma cultura, e nós temos que entender as implicações dessa cultura. Essa cultura criou a ideia de eficiência, e com eficiência criou a ideia de sucesso. Porque sucesso é medido por realizações em curto prazo de tempo. Antigamente levava 300, 400, 500 anos para construir uma catedral. Se hoje eu começasse uma campanha para construir uma catedral, dizendo nós vamos terminar daqui a 400 anos, a igreja iria se esvaziar, porque todo mundo quer que seja feito em 3 a 4 anos, senão eu sou um fracasso. Mas antigamente levava-se tempo. Quando a gente fala em construir uma escola, treinar uma geração, queremos que seja já. Me lembro que o missionário veio falar comigo, um americano, e os americanos gostam de números, meu Deus do céu, e eu não sou mais, eu renunciei minha cidadania, mas eu posso falar de cadeira porque eu nasci americano, hoje eu sou brasileiro, graças a Deus, e muito obrigado. Vocês nasceram endividados, né? Eu optei por ser o endividado, né? Porque... Agora, leia o livro sobre o tempo, porque é uma discussão grande. Mas a verdade é que nós julgamos sucesso, eficiência por parâmetros mundanos e não divinos. Isso está destruindo a igreja, levando à falência. A cultura cristã, o cristianismo, Jacques Ellul disse que qualquer ismo é uma traição do seu fundador. O cristianismo é uma traição de Cristo,
Porque ele cria uma cultura que mescla a fé, frases cristãs, com a filosofia que rege os nossos dias. Nós vivemos hoje uma filosofia individualista, cada um decide por si, ninguém se mete com a minha vida, ninguém diz para mim que eu posso, o que eu não posso, quando é de fato o trabalho de um discipulador, de um pastor, de um líder, realmente discipular o seu povo. Mas nós queremos uma igreja que nos dê palavras bonitas, que nos inspire, que faça um show. Então, nós fomos, e mais, somos movidos por uma fome do novo, da novidade. Queremos algo novo, sempre novo, um corinho novo, algo que nos inspira, algo que seja interessante, algo que seja assim, uau, eu gostei. E em vez de chegarmos para a igreja para cultuar a Deus, nós chegamos para a igreja para sermos servidos, somos clientes. Então, mas abandonamos as tradições, porque achamos que tudo que é tradicional soa meio católico, e nós, meu Deus do céu, nos livre de ser católicos. Queremos coisas novas, queremos as últimas, e nos cansamos tanto das músicas que tem que ter uma indústria de música nova o tempo todo, porque assim que sai uma música nova, todo mundo se emociona, gosta, se arrepia, diz, ai meu Deus do céu, essa música é tão maravilhosa, porque Jesus, meu Jesus Cristinho é tão fofo, é tão gostoso, e eu sinto assim, sabe, todo quentinho quando eu canto. Um mês depois, o membro está dizendo, vamos cantar esse negócio de novo, não tem nada novo aí para cantar. Então os líderes de louvor e os pastores estão sempre ávidos, e isso vai alimentando o mercado. Por quê? Não cantamos os velhos hinos que têm consistência e peso, nós deixamos de ser confessionais e passamos a ser show. O modelo show está acabando, então nós nos tornamos colecionadores de mestres, de livros, de eventos para nos inspirar. E inspiração, gente, é para crentes desobedientes. O perigo da falência é real, porque não temos fibra para sustentar o que hoje se chama igreja. Archibald Leach, o poeta, eu cito ele no livro, no início de um dos capítulos, ele diz, uma civilização está prestes a morrer quando seus símbolos, embora vistos, não significam mais. Os nossos símbolos não têm mais significado para nós, a igreja não tem mais significado para nós. Bom, vamos ver os sintomas então. Nós temos no seio da igreja uma cultura anticristã. Palavras têm mudado de significado, ecumenismo, tolerância, heresia, mas palavras têm também perdido o seu sentido, porque vulgarizamos palavras como bênção, palavras como unção, palavras como amém. Sabe o que quer dizer amém? Que é o jeito que crente diz que está tudo bem, amém? Pergunta a alguém, está tudo bem? Amém. Ou seja, tudo bem, é nosso jeito de dizer tudo bem, não sabemos o que quer dizer bem. Bênção, às vezes a gente sai e diz, olha, aquele culto foi uma bênção, puxa, esse cara é uma bênção, olha, eu ouvi uma música, foi uma bênção. Bênção é uma palavra riquíssima. Primeira vez, a lei da primeira referência, que é uma lei de interpretação bíblica, diz que a primeira vez que uma palavra, ou um conceito, ou qualquer coisa, uma verdade aparece na Bíblia, ela se torna normativa para o resto da interpretação. Primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é quando Deus abençoa o primeiro casal para ser fecundo e encher a terra. Bênção quer dizer poder do alto para que nós sejamos fecundos em tudo que empreendermos a serviço de Deus. Quando nós usamos essa palavra, quer dizer simplesmente que uma coisa nos agradou. Apenas nos agradou. Ah, foi uma benção, você é uma benção, gostei de você, uma benção, Deus te abençoe. Não sabemos o que isso quer dizer. E ao vulgarizarmos e esvaziarmos uma frase, perdemos ferramentas. Palavras são a maneira que nós percebemos o mundo. Crianças não percebem, não têm noção, interação com o mundo, até que aprendem a falar. E a primeira coisa que querem saber, o que é isso, o que é aquilo, o que é... Se nós estivermos mudando o nome de tudo sempre, a criança nunca vai se socializar. Se nós não aprendermos a linguagem da fé, nós não vamos ter noção da nossa direção, de onde devemos ir, do que é importante, do que não é importante. Eu me lembro que eu estive
procurando um apartamento e a corretora descobriu que era bispo. E ela disse, eu sou evangélica. Eu disse, meu Deus do céu, tá bom. E o dono não tinha deixado chave para abrir o apartamento. Mas ela tinha um molho de chaves e tirou o molho de chaves e disse, vamos ver. Aí ela pegou uma chave e disse, vamos ver se o sangue de Jesus tem poder. E, de fato, naquele dia o sangue de Jesus não serviu para nada. Por quê? Porque vulgarizou. É como o casal que antes de fazer votos de vida, tem relações sexuais e depois ele se volta e diz, eu te amo. Isso é uma mentira. Amor é compromisso de vida. Nós estamos perdendo a nossa fibra, estamos perdendo o nosso tônus, estamos desnorteados, confusos, e o perigo da falência é real. Continuemos com essa cultura anticristã. Nós temos usado métodos equivocados e nós temos buscado causas equivocadas. Primeiro, a igreja está fascinada em poder e legitimidade. A palavra-chave do dia é ser uma igreja relevante. Para o mundo, a igreja nunca será relevante. Nunca. Relevante quer dizer ter peso, ter importância. Então nós queremos comendas, nós queremos que o governador apareça na nossa marcha, nós queremos que o prefeito apareça na inauguração da nossa igreja. Não importa se o prefeito aparece, ele não tem nada a ver com isso. Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. Então esse fascínio com o poder, esse fascínio com legitimidade, é porque a igreja não sabe o que ela é. Nós não temos noção da nossa importância. Meus irmãos, o reino de Deus é precioso demais e os governos deste mundo não precisam nos aplaudir, precisam se converter a Cristo. Tem pastores abandonando o seu ministério para serem deputados, estão virando as costas para algo, estão realmente sendo demovidos de uma vocação nobre, de uma vocação santa, para servir a uma máquina. E nós estamos prostituindo os nossos púlpitos para ganhar o quê? Um terreno? Para ganhar uma concessão? Para ganhar um carro de som? Quando nós fizemos evangelismo, o púlpito não é um palanque. Nosso púlpito é um altar que pertence a Deus e a palavra de Deus somente. Também temos lançado mão de televisão, e eu não tenho tempo para entrar no processo, o livro explica isso, desculpe, não é um reclame, mas é que eu não tenho tempo para falar de tudo. Televisão sofre de um problema epistêmico grave, que é o seguinte: comunicação não é o que se fala, mas é o que pessoas entendem. Isso, qualquer curso de comunicação vai lhe dizer isso. Comunicação não é o que a gente fala, é o que pessoas entendem daquilo que falamos. Se nós usarmos uma mídia, quer dizer que nossa mensagem é intermediada por essa tecnologia. E toda tecnologia traz consigo um processo epistêmico, ou seja, uma maneira de formar conceitos. Deixa eu usar um exemplo bem ridículo que eu cito no livro. Se eu fosse convidado para pregar o evangelho entre o show dos macacos amestrados e os palhaços no circo, eu não aceitaria. Por quê? Eu faria da pregação do evangelho um show de circo. Porque ninguém vai para um circo para ouvir o evangelho. A televisão não é só um lugar de podridão, mas o processo que a televisão criou de formação de conceitos é de manipular. É uma manipulação, principalmente das nossas emoções. A igreja não é um show. E esse é o nosso problema. Tentamos fazer um show de igreja, desculpe a citação, até um show de fé.
Mas a fé não é um show. A fé é uma vida sacrificada, onde nós morremos para seguir Cristo, carregamos a nossa cruz para seguir a Cristo, nós nos sacrificamos uns pelos outros. Vai fazer um show disso? Não, isso é uma coisa comprovada por vivência, dia após dia, ser testemunhas do Evangelho. E a televisão não é um caminho, custa os olhos da cara, cria celebridades, cria monstros. Meu pai dizia isso, e meu pai fez televisão nos anos 70, 80. E ele disse: televisão cria monstros. Nós temos tentado nós servimos a falsos deuses. O Deus do prazer, do bem-estar, da felicidade, com frases como pare de sofrer. Olha, Jesus nunca convidou ninguém a parar de sofrer. Ele disse: quer me seguir? Venha morrer. Nessa vida tereis muitas aflições. Ah não, mas peraí, eu tenho primeiro que enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Quem olhar para trás não é digno de mim. O caminho da cruz é um caminho de morte, de sacrifício e de disciplina. E nós temos feito o caminho do Evangelho uma festa. Venha, você vai ser feliz. Ah, eu estava falido, sabe, mas hoje eu tenho carro novo, eu tenho meu próprio negócio, graças a Deus. Eu assisti recentemente um vídeo na YouTube de 3 pessoas que foram surradas e queimadas até a morte numa vala aberta na África, e eu me pergunto, e se alguém chegasse e disse: pare de sofrer porque Deus vai te dar um carro novo? Eles estão sofrendo pela causa de Cristo às mãos de muçulmanos. Aliás, em 2010, ao redor do mundo, 240 mil pessoas foram assassinadas por causa da sua fé. A igreja hoje é uma igreja perseguida. Mais pessoas morreram ano passado por causa da sua fé do que em todas as arenas de todos os Césares de Roma. E nós estamos aqui num país, numa bolha de liberdade, e gastando a nossa fé como marinheiros embriagados. E eu lhe digo, a festa vai acabar.